Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Eu convido os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 19, dos versos 13 ao 15. E eu quero refletir com os irmãos, dentro de alguns instantes, sobre a maneira como o Senhor Jesus tratou as crianças quando Ele aqui viveu na terra. Sensibilizado pela graça, Jesus tratou as crianças de uma forma muito especial. E esse texto de Mateus 19, dos versos 13 ao 15, nos mostra um pouco de como Jesus lidou com as crianças. E eu creio que nós, adultos, nós precisamos aprender com Jesus como tratar as nossas crianças, os nossos filhos e todas as demais que estão ao nosso redor. Mateus 19, do verso 13 ao 15, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque o reino do céu é dos que são como elas. E depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Meus irmãos, esse texto nos diz que Jesus estava reunido com os seus discípulos num certo lugar, quando trouxeram algumas crianças até a sua presença. Imagine comigo a cena, talvez num jardim, num lugar onde pudesse haver uma boa sombra, e ali estava o Senhor Jesus, os 12, e de repente várias crianças são trazidas. Mateus diz que as crianças foram trazidas para Jesus lhes impor as mãos e orar por elas. Marcos, narrando essa mesma cena, diz que as crianças eram trazidas para que Jesus as tocasse. Lucas, capítulo 18, verso 15, nos diz que traziam também crianças de colo. Agora, nos ajuda a vermos a beleza desta passagem, nós considerarmos quando foi que esse fato aconteceu. Jesus estava a caminho de Jerusalém quando esse episódio aqui narrado aconteceu. Jesus estava marchando para a cruz. E foi nessa caminhada dramática que Jesus encontrou tempo em sua agenda e espaço em seu coração para acolher as crianças, para orar por elas e para abençoá-las. É importante considerarmos esse momento na vida de Jesus, porque não foi num momento em que Jesus estava descansando, estava sem algumas ocupações e lhe sobrou esse tempo, não. Esse fato ocorreu num momento extremamente tenso na vida de Jesus e num dia em que ele estava com a sua agenda bastante cheia. E ele vive esse contato aqui com esses infantes. Por isso eu convido os irmãos nesta noite a observarmos a maneira como o Senhor Jesus, sensibilizado pela graça, ele tratou aquelas crianças. Em primeiro lugar, sensibilizado pela graça, Jesus reconheceu a necessidade espiritual das crianças. O texto diz que, então, lhe trouxeram algumas crianças. Lhe trouxeram. As crianças não vieram sozinhas. Elas foram trazidas
De acordo com Lucas, algumas dessas crianças eram crianças de colo, ainda não andavam. Algumas vieram andando, mas todas elas foram trazidas. Os pais ou parentes, eles reconheceram a necessidade de trazer as crianças até Jesus. Meus irmãos, as crianças podem e devem ser trazidas até Jesus. Elas precisam ser trazidas, pois por si mesmas elas não virão. O texto também nos diz que os discípulos de Jesus, ao presenciar aquela cena, os pais responsáveis trazendo as crianças até Jesus, os discípulos os repreendiam. Os discípulos demonstraram duas coisas. Demonstraram uma dureza de coração e demonstraram também uma falta de visão espiritual. E em vez de ajudarem, esses discípulos foram obstáculos. Eles tentaram impedir as crianças de vir até Jesus. Eles tinham dúvida acerca da capacidade espiritual das crianças. Esses discípulos julgaram que as crianças eram incapazes de discernir coisas espirituais. Eles se esqueceram do valor das crianças. A Bíblia diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor. São bênçãos de Deus. Mas os discípulos se esqueceram dessa verdade bíblica. Por isso, para eles, dar atenção a uma criança era uma perda de tempo. A grande verdade é que, ao tentar impedir as crianças, os discípulos não compreenderam a missão de Jesus e nem mesmo a missão deles. Mas o texto diz, Jesus, porém, disse, deixai vir a mim as crianças. O Senhor Jesus demonstrou amor, cuidado e atenção especial com todas as pessoas, fossem elas brancos ou negros, homens ou mulheres, ricos ou pobres, cultos ou doutores, adultos ou crianças. Ele dava valor a todos. E aqui, de forma surpreendente, ele demonstra o valor das crianças. Elas têm valor, porque elas também têm necessidades espirituais. Meus irmãos, as crianças têm necessidades espirituais, pois elas também carecem da graça de Deus. Por que elas carecem da graça de Deus? Elas carecem da graça de Deus porque elas são crianças, mas são pecadoras. Elas são crianças, mas elas trazem em si a semente do pecado. Elas são crianças, mas elas possuem o DNA do primeiro Adão. Elas são crianças, mas elas precisam de salvação. São crianças, mas precisam do Salvador. São crianças, mas precisam de Jesus. Nós precisamos reconhecer a necessidade espiritual das crianças. Não sabemos, meus irmãos, ao certo com que idade as crianças já podem compreender, mas se não sabemos, então é prudente ensiná-las o quanto antes sobre o pecado, sobre a salvação e sobre Jesus. Ensinar isso desde a mais tenra idade. E quem deve ensinar? A igreja? O governo? Os professores? Não. Ninguém fará isso melhor do que você, pai e mãe. Você, avô, avó. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeito do pecado, a respeito da salvação, a respeito de Jesus, a respeito da palavra de Deus, a necessidade que eles têm de, crescendo, tomarem uma decisão por Jesus. Compete a nós, pais, a família deve fazer isso. A igreja vai somar conosco, mas esta é uma obrigação, é um dever de toda a família cristã. Criar os filhos, as crianças,
para que elas aprendam que elas têm necessidades espirituais, muito mais do que necessidades físicas. Sensibilizado pela graça, Jesus não apenas reconheceu a necessidade espiritual das crianças, mas ele aproveitou a oportunidade, o momento. Para Jesus, a oportunidade com as crianças não podia ser perdida. Por isso, ele mandou abrir o caminho para que as crianças pudessem vir, pudessem se achegar. Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais. Lucas diz que Jesus, chamando-as para si, a ideia de Lucas é, sem perda de tempo, Jesus as chamou. Meus irmãos, não podemos esperar, nós precisamos trazer as crianças e precisamos trazê-las a Jesus hoje. Não podemos contar com o mais tarde. Mais tarde, quando você entender mais a Bíblia, mais tarde, quando você for gente grande, mais tarde, quando você já tiver estudado e se formado, mais tarde, quando você estiver casado, pode ser muito tarde. Não pode ser mais tarde. As crianças devem ser trazidas a Jesus hoje. É do ventre da mãe e até os 7 ou 8 anos de idade o tempo mais fértil para semearmos a poderosa semente da palavra de Deus no coração dos filhos. E a pessoa mais adequada e mais responsável por isso, eu repito, é você pai, você mãe. É nosso dever ensinar aos nossos filhos os valores cristãos, os valores da palavra de Deus, os valores que a sociedade onde estamos inseridos está tentando deturpar, está tentando invertê-los. Os valores que este mundo que jaz no maligno está tentando jogar na lata do lixo, com as ideologias, com os pensamentos pós-modernos que está encharcando a mente dos nossos jovens, aonde muitos deles que tiveram pai e mãe que falharam lá atrás quando tinham seus 5, 6 anos e hoje estão aí enveredando por caminhos tortuosos. E muitos de nossos jovens hoje já não acreditam mais na palavra de Deus, não acreditam mais em Deus e estão seguindo os pensamentos dos seus mestres nas faculdades, nas universidades, porque muitos pais não fizeram o que os pais de Moisés fez quando ele era ainda bebê. Cuidou daquele menino e ele foi capaz de depois ir estudar na Universidade Egípcia até os 40 anos de idade, mas sem se corromper, porque ele fora criado nos valores de Deus. Valores relacionados à existência, valores relacionados à família, valores relacionados à boa moral, à boa conduta, ao respeito. Você pai, você mãe, desde os tempos do Antigo Testamento, Deus tem encarregado a família desse ministério. Lá na escola, lá na faculdade, deve ser direito nosso adquirir conhecimento na área das ciências, mas valores, princípios, nós deveremos, dentro de casa, ter o direito de formar na criação de nossos filhos aquilo que nós acreditamos ser a verdade. Ou nós fazemos isso, ou nós pegamos esse livro e o jogamos então na lata de lixo. Ou nós acreditamos que esse livro é a palavra de Deus e aqui contém todas as diretrizes e o padrão de vida que Deus deseja para nós e para nossa família, ou então nós abandonamos, porque nós seremos cobrados no dia do juízo, à medida em que nós tivermos conhecimento dessa palavra. Deuteronômio capítulo 6, a Bíblia diz que os pais devem ensinar os seus filhos
em casa, andando pelo caminho, na hora de deitar, na hora de levantar, deve impregnar na alma, no coração, na mente dos filhos a palavra de Deus. Salmo 71, Davi disse: ó Deus, tu me ensinaste desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora que estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado tua força a esta geração e teu poder às gerações do futuro. A gente chega no Novo Testamento e encontramos Paulo dizendo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 1, Timóteo, traga à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Lóide e Eunice são símbolos cristãos na educação dos filhos. O ensino da palavra de Deus, meus irmãos, na casa de Lóide e Eunice foi fundamental. Oração, meditação bíblica, as experiências com Deus compartilhadas era uma regra diária na vida desta família. Timóteo cresceu num ambiente respirando Bíblia. E o resultado? Um jovem crente exemplar. Sensibilizados pela graça, nós devemos aproveitar a oportunidade de cada dia para plantarmos sementes de valores eternos no coração das crianças hoje, enquanto elas são crianças, porque é um terreno fértil. Por que hoje nós chegamos num ponto em que a escola está tentando, de alguma maneira, alcançar a mente e o coração das crianças nessa faixa de 5, 6 anos de idade, com algumas mudanças de pensamentos tão importantes? Porque entende-se que é exatamente nessa fase da vida, dos 4 aos 6 anos, o momento crucial para se construir na mente de uma criança os valores que vão nortear toda a sua vida. Por que alguns anos atrás estabeleceu-se, por exemplo, a censura em certos programas de televisão com faixa etária para que crianças não assistam certas cenas e certas histórias, porque entende-se que a criança, em algum momento da sua formação, ela não tem ainda capacidade de distinguir o que é uma sugestão, o que é uma ordem e o que é uma opinião. E o que nós temos assistido no nosso país em especial, nesses últimos anos, tem sido ignorarmos tudo aquilo que a própria ciência já reconheceu até hoje. Quando nós temos tomado conhecimento nesses últimos anos do quanto as crianças têm sido expostas a episódios, a imagens, a cenas, as mais diversas, em nome dos valores culturais, e o que tem destruído a vida de tantos pequeninos. Talvez viveremos tempos mais difíceis do que hoje. E mais do que nunca nós precisamos criar os nossos filhos e criá-los bem nos princípios da palavra de Deus. As diversas leis que foram elaboradas e estão a caminho, algumas delas aguardando algum momento, algumas já aprovadas e outras visam alcançar a vida das crianças, a vida de nossos filhos, para destruí-los, para trazer uma confusão social geral. Isso não começou de ontem, isso começou um dia lá no Jardim do Éden, quando uma serpente enganou Eva, enganou Adão
e tem enganado tantas pessoas e vai continuar enganando até o último dia, quando esta serpente será de uma vez por toda lançada no lago que arde com fogo e enxofre. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer, o que vai acontecer? Não se desviará dele. Sensibilizado pela graça, Jesus agiu com sabedoria exemplar. O Senhor Jesus agiu de duas maneiras naquele momento em que trouxeram as crianças. Primeiro, ele anunciou a natureza do reino de Deus quando disse: deixai-as vir a mim, não as impeçais, porque o reino do céu é dos que são como elas. O que Jesus não quis dizer com essa comparação? Jesus não falou aqui que as crianças são criaturas inocentes. Não, não são. O pecado original atingiu toda a raça e nós somos concebidos em pecado. A inclinação do nosso coração é para o mal e as crianças não são inocentes. Pastor, as crianças não são inocentes? Não. Em nenhum lugar na Bíblia eu li até hoje que as crianças são anjinhos. Não. Elas também precisam nascer de novo. Elas precisam crer no Senhor Jesus. Jesus não falou que as crianças estão salvas por serem crianças. A salvação não tem a ver com a faixa etária. Nenhuma pessoa é salva por ser criança ou velha, mas é salva por crer em Jesus. E quando uma criança morre antes da idade da razão, a idade do juízo, quando ela morre antes de alcançar essa capacidade de separar o bem e o mal, ela vai para o céu, creio eu, não por ser criança, mas porque o Espírito Santo de Deus aplica nela a obra da redenção. Mas ela não vai para o céu porque é inocente, porque nenhum de nós, humanos, é inocente. Pela graça de Deus, por ela morrer, antes ainda de ter uma capacidade de juízo, de razão, o Espírito Santo a salva pela obra de Cristo na cruz. Ninguém, nem mesmo uma criança, entra no céu pelos seus próprios méritos, pela sua própria inocência, mas única e exclusivamente pelos méritos de Jesus Cristo. Mas então o que Jesus quis dizer com as palavras o reino do céu é dos que são como as crianças? Jesus usou o exemplo da dependência das crianças e a sua confiança nos pais para ilustrar a maneira como nós devemos depender e confiar em Deus. Em geral, as crianças sentem medo e são inseguras a respeito de si mesmas. Da mesma forma, nós devemos despojar-nos da nossa pretensa autoconfiança e capacidade e nos voltarmos para o exemplo da simplicidade das crianças, dependendo e confiando em Jesus com uma fé simples e sincera. Jesus está dizendo que o reino de Deus não pertence aos que dele se acham dignos, ao contrário, é um presente aos que são como crianças, isto é, que reconhecem que são dependentes. Assim como as crianças descansam na provisão dos pais, nós devemos também descansar na obra de Cristo, na providência do Pai e no poder do Espírito Santo. Esse texto nos mostra, meus irmãos, o quanto o reino de Deus vai na contramão da cultura do mundo. Enquanto o mundo quer adultizar as crianças, essa é uma palavra nova, quando o mundo tenta hoje furtar a infância, para que as crianças não brinquem mais com brinquedos de criança, quando o mundo tenta hoje trazer para as crianças o sexo precoce, no nosso país hoje a idade média da primeira relação sexual é de 14 anos. Mas se o nosso segmento, principalmente educacional, não mudar, dentro de pouco tempo, o que é 14 anos, vai baixar para 12, para 10 e até para menos.
Enquanto o mundo quer adultizar as crianças, Jesus quer criançalizar, essa palavra eu inventei ela, criançalizar os adultos, quando ele diz, aquele que não for como uma criança, e reconhecer que não tem capacidade por si só, de nada, reconhecer que sem Deus nada somos, e sem Jesus nós estamos perdidos e condenados. Aquele que não for como uma criança não entrará no reino de Deus. O mundo quer fazer das crianças hoje adultos. Jesus diz que os adultos precisam se fazer como criança, se desejam serem salvos. Jesus abençoou as crianças, impôs as mãos sobre elas. Ele não apenas acolheu as crianças, ele tomou as crianças em seus braços, pegou ela nos braços, ao invés de fazer aquilo que nós tivemos conhecimento há pouco tempo atrás, de promover uma arte queer, ao invés de colocar um homem nu e crianças tocando nele, Jesus respeitosamente pega criança por criança, essa é a ideia do texto, as segura no colo, valoriza, protege, traz cuidado. Enquanto tem gente hoje querendo dizer que a pedofilia, que causa tanta repugnância, que é o abuso sexual de crianças, tem gente hoje grande aí querendo dizer que a pedofilia ajuda a desenvolver a sexualidade infantil. Jesus quer proteger, quer cuidar das crianças. Queria te dizer uma coisa que eu disse há dias atrás numa reunião com pais. Cuide de seus filhos, seus meninos e meninas que estão nessa idade aí de 6, 7, 8 anos e prepare eles para a vida, alertando a respeito do perigo, principalmente da pedofilia. Mas você pode pesquisar por aí afora que você dificilmente vai encontrar uma criança que foi abusada sexualmente por um jovem de 15 ou 16 anos. Dificilmente você encontrará isso. O que a gente assiste quase todos os dias são notícias de homens maduros, casados, abusando de crianças. Muitos abusando, às vezes, dos próprios filhos. Jesus, preocupado, ele abençoa as crianças, protege e traz cuidados sobre elas. O quanto nós temos tido cuidado para com as nossas crianças, alertado os nossos filhos para que eles estejam preparados para fugirem de todo tipo de malícia que pode ser lançada sobre eles. Olha, se você não tem conversado com o seu filho de 7 ou 8 anos sobre pedofilia, você está em grande perigo, porque nem sempre você está do lado dele ou perto dela. Eles estão expostos lá nas escolas e a gente não tem conhecimento de quem são as pessoas que estão por perto. Jesus impôs as mãos sobre as crianças, abençoou-as, invocou as bênçãos espirituais sobre elas. Jesus tomou cada uma delas, porque ele via cada criança como filhos da promessa, como herança do Senhor, como alvos do seu amor. Por isso ele as abençoava, por isso ele as pegou em seus braços, por isso ele orou por elas. O que nós temos feito, meus irmãos, para cuidar, proteger e abençoar as nossas crianças? O quanto temos orado por elas? Finalmente, esta reflexão, ela nos oferece 2 frases para a gente sair daqui nesta noite pensando sobre elas. Primeiro, nós entramos no reino de Deus pela fé, quando, como crianças,
Admitimos que somos incapazes de nos salvarmos a nós mesmos e aceitamos nossa condição de totalmente dependentes da graça de Deus. Ser como uma criança significa crer e amar a Jesus com total confiança que Ele nos ama, e Ele provou isso ao morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Segunda frase que eu compartilho com os irmãos: nós vivemos movidos pela graça. Quando sensibilizados, nós aproveitamos todas as oportunidades que temos de abençoar as crianças, levando-as até Jesus. Será que nós temos olhado para as nossas crianças com a sensibilidade da graça, reconhecendo a necessidade espiritual das nossas crianças, sem deixar passar a oportunidade do momento? O momento é agora, o momento é hoje. E agindo com sabedoria como Jesus. Devemos trazer as crianças a Jesus. Devemos ajudá-las a se achegarem aos pés do Salvador. Meus irmãos, eu estou muito convicto de que, se nós, enquanto pais e mães, avós e avós, não abraçarmos essa causa de cuidar de nossos filhos, da vida espiritual deles, eu não sei se em 20 anos ou 30 anos nós teremos o privilégio, a alegria de ver a próxima geração que virá depois de nós servindo a Deus e amando a Jesus. É tempo de assumirmos a nossa posição como líderes de nossa casa, como pai, como mãe, como avô, como avó, e abençoarmos esses pequeninos que tanto carecem da graça de Deus. Não podemos nos acovardarmos, não podemos nos intimidarmos, não podemos recuarmos. Devemos nos preparar, porque os dias são maus, e cuidar de nossos filhos, porque eles são herança do Senhor. Fique em pé se você puder. Eu quero orar neste momento, pedindo pela graça de Deus sobre a nossa vida. Nós temos uma agenda muitas das vezes tão apertada, nosso tempo é tão corrido. Às vezes não temos tempo para parar, orar, ler a Bíblia com os nossos filhos, compartilhar experiências de Deus com eles. Mas a menos que a gente faça isso, nós vamos assistir nossas crianças daqui a pouco se perdendo. Na hora que ela entrar lá na universidade, lá no IFE, lá na abreviatura do inferninho, na hora que ela encontrar-se com aquele professor que diz que estudou as teorias das escolas, dos cientistas, dos sociólogos, e aí ele volta para dentro de casa e diz assim: meu pai e minha mãe não sabem de nada, eles não conhecem a vida, o pastor da minha igreja é um ignorante, é eu que agora sei, porque eu tenho um professor, uma professora que sabe mais da vida do que o meu pai, a minha mãe, meu avô, minha avó e do que todos os líderes que até hoje me instruíram. Então, antes que isso aconteça, construa no coração de seu filho, construa uma base para ele sobreviver a esses ataques. Pai, aqui estamos nós diante da Tua presença. Ó Deus, é um momento muito sério, é um momento que não podemos brincar. É um momento, Senhor, em que este mundo jaz no maligno e ele tenta de todas as formas alcançar, principalmente, as crianças. E nós estamos assistindo, nesses últimos anos, um avanço, uma crescente sobre nós, na tentativa de destruir, ó Pai, os valores da Tua palavra. E nós queremos nesta noite clamar ao Senhor por misericórdia e por graça. Ó Deus, venha o que vier, que como famílias cristãs nós tenhamos, ó Deus, coragem, tenhamos autoridade e tenhamos sensibilidade para criar os nossos filhos, as nossas crianças, nos Teus caminhos. Senhor, nos ajude, Pai, para que a gente possa não recuar,
mas para que a gente assuma o nosso papel de abençoar a vida dos nossos filhos, plantando valores eternos no coraçãozinho deles. Pai, abençoe a vida de cada pai, cada mãe que está aqui nesta noite, cada avô, cada avó, cada tio, cada tia. Usa-nos, Senhor, como instrumento em Tuas mãos para abençoar a vida das crianças desse tempo. Essa geração que tem surgido, ó Deus, tão esperta, tão ativa, com tanto conhecimento, com tanta informação, dominando, ó Deus, certos recursos tecnológicos com mais habilidade do que nós adultos. Mas, Pai, que a gente consiga alcançar a profundidade do coração dessas crianças, porque elas têm necessidades espirituais, que este mundo, por melhor que seja, por mais prazer que possa oferecer, não poderá satisfazer essas necessidades espirituais. As nossas crianças carecem da Tua palavra, elas carecem de salvação, elas carecem de Jesus, e que nós possamos trazê-las até Jesus. Ajude-nos, ó Pai, como mãe, como família nesse tempo, para a gente não sucumbir diante daquilo que às vezes nos assusta, mas que a gente se mantenha de pé como família cristã. Pai, muito obrigado pela vida das nossas crianças. Nesta noite elas, de maneira brilhante, elas celebraram ao Senhor dizendo: crianças que fazem diferença, porque elas têm sido trazidas a Jesus, elas têm conhecido da Tua palavra. Mas, ó Deus, proteja a mente dessas crianças, proteja os olhos, proteja os ouvidos, os pés, as mãos, para que elas continuem crescendo de acordo com a Tua palavra e vivendo em santidade de vida. É a oração que nós fazemos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana. A nossa cantina está funcionando e que a gente possa estar sempre lembrando: nossas crianças precisam ser trazidas a Jesus. Amém.